Olá, alunos. Bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje vou dar continuidade à aula passada, onde eu ensinei a calcular a média utilizando o software Excel. E nessa aula eu vou ensinar a calcular a mediana usando o software Excel. Vou deixar aqui o exemplo que a gente já tinha feito anteriormente. Então, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não viu o vídeo anterior, procure o vídeo anterior onde eu ensino a calcular a média utilizando o Excel. Que aí eu já fiz todos esses dados que estão aqui do lado aqui esquerdo aqui do computador, ensinei como que a gente chega até aqui, e para o vídeo não ficar grande, então não vou fazer isso novamente. Vou usar esses dados que estão aqui e vou calcular a mediana. Então a primeira coisa que eu vou escrever, eu vou colocar aqui, mediana. Mediana é igual, ou seja, quero calcular a mediana agora. Vou colocar aqui para ficar centralizado à direita, e aqui tá os passos que eu tenho que fazer. Eu tenho que determinar aonde que está. O primeiro passo, calcula-se a ordem n sobre 2. Como a variável é contínua, não se preocupe se n é par ou ímpar. Então eu vou fazer aqui a frequência acumulada. Frequência acumulada. A frequência acumulada vai ser o quê? Vai ser o 5 igual. Vou pegar esse daqui, ó, o 5, dei um Enter. E aí aqui, nessa outra célula aqui, eu vou pegar esse cara aqui. Na realidade, eu posso fazer o seguinte, esse cara aqui mais esse anterior aqui, ó, tá? Então deu 15, né? Estou fazendo a frequência acumulada aqui do número de famílias. Vou colocar a frequência acumulada, vou centralizar aqui, vou colocar em negrito para ficar mais forte, já que a gente está trabalhando com isso. Então observe, esse 5 é o que veio daqui, então basta eu selecionar, se eu quiser fazer de novo, dá um igual, dá um clique aqui no D7, dá um Enter, apareceu ele lá. Agora aqui, eu estou somando nessa célula aqui, esse daqui que é o D8, mais, aí eu estou somando esse G7, que seria o 5, dá um Enter. Por que eu estou fazendo isso? Porque na hora que eu puxar aqui, ó, eu vou fazendo a soma anterior. Então, o que vai acontecer quando, que nem eu fiz aqui? Peguei esse cara aqui e somei com esse cara aqui, ó. Peguei o D8, que a gente está vendo aqui, com o G7. Aí eu dei um Enter. Quando eu for aqui nessa outra linha aqui, que eu peguei e puxei. Aí ele já está somando o de baixo, que seria o D9, com o G8. Então, ele está somando 14 com 15, que dá 29. Depois ele vai pegar o 8 e vai somar com 29. Então, é só eu... Quando eu penso desse jeito, foi só eu puxar que eu já determinei aqui a frequência acumulada, né? Frequência acumulada seria o que? Por exemplo, aqui 5 mais 10 dá 15, depois 15 mais 14 dá 29, depois 29 mais 8 dá 37, e 37 mais 3 dá 40. Tá aqui a frequência acumulada. Agora, como tem 40 termos, então eu tenho que determinar onde que está o termo de ordem n sobre 2. Se fosse 41, então seria exatamente no termo de número 21. Mas como é 40, só que aí eu já vou começar a fazer o seguinte. Vou pegar aqui e vou começar a preencher uns dados aqui, ó. O n sobre 2, eu vou colocar um sinal de igual, vou colocar só aqui por enquanto. Vou colocar aqui então por enquanto, igual. Igual não. N dividido por 2. Então, n dividido por 2 é igual. Vou colocar para o lado de cá, vou centralizar à direita aqui. O n sobre 2 vai ser esse 40 que está aqui, dividido por 2. Dá 20. Então, o n sobre 2, ele vai estar exatamente aonde aqui na frequência acumulada? Vai estar aqui na primeira classe, que é entre 2 e 4 salários mínimos? Não. Vai estar aqui na segunda classe, que é entre 4 e 6 salários mínimos? Não. Vai estar aqui na terceira classe? Sim. Então, o n sobre 2, que é o primeiro passo que eu tenho que determinar, que é a classe que eu vou utilizar depois para calcular a mediana, é essa daqui. Então, eu vou até marcar aqui com um azulzinho bem claro aqui, só para a gente separar, então, que é essa classe aqui. No caso, como a gente está calculando mediana, já deu certo que deu bem no meio das classes, né? Eu tenho 5 classes,
Então deu exatamente no meio, né? Mas isso é uma coincidência. Se tivesse 4 classes, qual classe eu iria pegar? A segunda ou a terceira? Então sempre tem que fazer essa conta aqui e procurar aonde que está o n sobre 2, em qual classe que se encaixa o n sobre 2. Aqui deu exatamente no meio aqui deu exatamente na terceira, porque tem 5 classes, então a tendência é de a classe do meio ser selecionada quando a gente está querendo calcular, por exemplo, a mediana. Essa é a tendência, mas poderia acontecer de dar na segunda classe também, dependendo do número de frequências de números de famílias, né? Vai que o número de famílias que ganha entre 4 e 6 salários mínimos fosse, por exemplo, 25. Então a tendência era de eu ter selecionado então a segunda classe. Se por um acaso o número de famílias que recebesse entre 4 e 6 salários mínimos, por exemplo, fosse 25. Né? Então a tendência era a segunda classe seria selecionada, né? Mas como as distribuições aqui são mais ou menos harmônicas, então deu exatamente a terceira classe, a classe onde eu vou pegar os dados para calcular a mediana. Não quer dizer que sempre vai ser a classe do meio, né? A gente tem que, primeira coisa, fazer esse primeiro passo aqui, calcular, na realidade, a frequência acumulada, que nem eu fiz aqui, né? Vou até selecionar aqui de uma outra cor também, a frequência acumulada aqui que eu fiz. E aí, na frequência acumulada, eu vou fazer uma seleção de qual das classes que vai se encaixar, né, o número n sobre 2. Exatamente aqui o n sobre 2 deu exatamente na terceira, mas não quer dizer que sempre vai estar na terceira, né? Eu sempre tenho que analisar qual é o valor do n sobre 2 e em qual classe ele se encaixa. Aí eu seleciono aquela classe para poder fazer a mediana. Eu marquei de azul aqui, então essa é a classe que eu marquei de azul, é a classe que eu vou pegar os dados para calcular a mediana. Aí, para calcular a mediana, eu tenho que determinar aqui, conforme se aplica essa fórmula aqui, a primeira coisa que eu tenho que determinar aqui é o limite inferior da classe. Então, eu vou escrever aqui, ó, o L, vou fazer L maiúsculo, LMD igual. Então, vou colocar aqui o LMD, vou colocar aqui à direita aqui, o LMD é o limite inferior da classe. Então, quem que é o limite inferior da classe aqui? Como a gente já está trabalhando com as células, né? Quem que é o limite inferior dessa classe? É o 6, ó. Pronto, já coloquei aqui. Eu vou usar isso depois para fazer as contas, né? Tamanho da amostra, o N. O N é igual, novamente, vou colocar aqui à esquerda, à direita aqui, é igual, então, vou selecionar. Aqui, qual é o tamanho da amostra? Quantas famílias tem no total essa amostra? 40. Então, clica aqui no D12 e vai aparecer o 40 aqui. Depois, soma das frequências anteriores à classe. Então, vou colocar um soma, né, F classe igual. Deixa eu ver se tem esse símbolo aqui de somatória. Deixa eu ver. Aqui, ó, achei o símbolo aqui, ó. Vamos ver como é que fica ele. Então, eu fui aqui em operações texto normal, fui aqui em operações matemáticas e apareceu o símbolo aqui, ó. Dei um clique, inserir e vou fechar. Então, eu vou apagar aqui o que eu tinha escrito soma. Soma. Vou passar para o lado de cá, vou fazer o F igual. Dar um espaço aqui. Então, aqui a soma, eu quero determinar a soma das frequências anteriores. A soma das frequências anteriores é o que está aparecendo aqui, ó, é 15. Então, observe que tinha esse símbolo aqui. Depois eu vou colocar o H. O H é o que? É o tamanho é a amplitude da classe. Então, eu vou vir aqui, amplitude da classe, basta eu pegar o 10 aqui, menos o 8. Tá lá, a amplitude da classe é 2. E depois o FMD, que é o que?
frequência da classe. A frequência da classe é 14. Então tá aí. Então eu tirei todos os dados para preencher essa fórmula que a gente vai preencher aqui, que vai dar o valor da mediana. Então eu vou colocar um sinal de igual aqui. Primeira coisa, eu vou somar aqui o limite inferior da classe. Então eu vou somar aqui no caso o I8, que é onde que eu deixei aqui o limite inferior da classe. Agora agora eu vou colocar aqui, ó, abre parênteses e fecha parênteses, porque eu vou colocar tudo isso que está aqui, ó, que eu estou vendo aqui, ó, olha o meu mouse aqui mexendo. Vou colocar tudo isso dentro de um parênteses. Agora, o que está em cima, observe que eu ainda vou colocar mais um parênteses, aí eu vou colocar vezes, aí eu vou vezes H vale I11, tá? Aí, observe que vou colocar aqui um parênteses aqui e mais um... Opa, já está dando algum erro, ele já não está aceitando. Vou colocar mais um parênteses aqui, ó. Cheio de parênteses, né? Dividido por FMD. Então, FMD. Então, tá aqui, já coloquei aqui dividido. Agora eu vou preencher o último parênteses, ou o parênteses que está lá dentro. Que aí eu vou colocar n sobre 2 menos o valor da somatória. A somatória eu já tenho aqui, é 15. Então eu vou colocar menos esse 15 aqui, já coloquei. Agora eu tenho que colocar o valor de quem? De n sobre 2. N sobre 2 também tem aqui, ó, é esse valor aqui, ó. Tá? N sobre 2 eu tenho. Eu não precisei do N que a gente selecionou, porque eu já estou utilizando ele, no caso aqui, talvez não. Então eu poderia fazer, aí eu teria que colocar mais um parênteses. Se eu fosse colocar o valor do N dividido por 2, o certo era eu colocar ele dentro de um parênteses. Então, para não colocar ele dentro de um parênteses, eu estou utilizando aqui o N sobre 2 aqui. Aí eu dou um Enter e tá lá. O valor da mediana, 6,71. Bom, o objetivo da aula era esse. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.